10.11 Procedimentos de trabalho. 10.11.1 Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR. Sob a ótica de segurança do trabalhador, a boa prática indica a necessidade de definir procedimento de trabalho como sendo sequência de operações ou atos a serem desenvolvidos para a realização de um determinado trabalho, com a inclusão dos meios materiais e humanos, instruções e orientações técnicas de segurança e as possíveis circunstâncias que impeçam a sua realização. O subitem determina uma nova condição para o desenvolvimento dos procedimentos de trabalho no caso em análise, ou seja, o chamado passo a passo. Nele toda a sequência de operações, tarefas, necessárias ao trabalho, terão de ser descritas com detalhamento e discriminação das medidas e orientações técnicas de segurança pertinentes. Dessa forma, aproveitamos para consolidar a estes subitens 10.6.2, 10.7.6 e 10.11.3, que tratam especificamente de procedimentos de trabalho. Assim, teceremos um comentário único aos procedimentos de atividades ou ações para serviços em instalações elétricas que devem ser planejados, programados e realizados, considerando itens ser específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, incluindo-se as instruções de segurança passo a passo com a sequência lógica de sua execução, item conter, no mínimo, o objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências, responsabilidades, medidas de controle, disposições gerais e orientações finais, item ter a participação do SESNT, quando houver, item ser assinados por profissional autorizado. Por outro lado, queremos destacar a importância de que todos os procedimentos devam ser, obrigatoriamente, escritos no idioma português, divulgados, conhecidos, entendidos e cumpridos por todos os trabalhadores. Durante a capacitação e no treinamento de segurança dos trabalhadores, quer profissionais ou pessoas, deve ser assegurada a divulgação clara e objetiva e o perfeito entendimento dos procedimentos, com ferramentas didáticas que envolvam a prática, quando viável, e com aferição da assimilação dos procedimentos padronizados. Finalmente, o procedimento de trabalho se constitui num documento técnico-legal interno de relevante importância e responsabilidade, que deve ser organizado e disponibilizado em prontuário, subitem 10.2, para o trabalhador, auditorias e gestão das instalações elétricas. Os responsáveis pelos serviços e atividades com eletricidade e o CESNT, quando houver, devem controlar e auditar a adoção prática dos procedimentos padronizados na organização por parte de todos os trabalhadores envolvidos, lembrando sempre que procedimentos adequados, atualizados, assimilados e praticados são uma ótima maneira de garantir o trabalho seguro e saudável. 10.11.2 Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço específicas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a serem adotados. Como foi tratado no subitem 10.7.4 Os serviços em instalações elétricas energizadas, que aqui se incluem os não energizadas, devem ser precedidos de emissão de documento de mandado de responsabilidade, ordem de serviço, autorizando o trabalhador ou a equipe para a execução do trabalho. O documento ordem de serviço, consolidando os itens anteriores que também tratam do assunto e para facilidade e uniformização, deve conter, no mínimo a data, o local, o tipo e as referências aos procedimentos de trabalho a serem adotados e ser aprovada e assinada por um trabalhador autorizado, que entendemos deva ser o superior responsável pela área, nos moldes do item 10.8. Há muito questionamento sobre a assinatura da ordem de serviço, em função das dificuldades e urgências cotidianas, mas entendemos que ela, também, poderá ser eletrônica dentro dos padrões legais instituídos. As organizações poderão adotar soluções adequadas à sua realidade desde que atendam o espírito de controle e responsabilização do documento. 10.11.3 Os procedimentos de trabalho devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. Em complementação ao procedimento de trabalho, já comentado no item 10.11.1,
Este subitem complementa-o sendo dedicado a especificar o seu conteúdo mínimo necessário. Objetivo, alvo que se pretende atingir. Campo de aplicação, limite ou situação para o emprego do documento. Base técnica, fundamentação e embasamento técnico adotado. Competências e responsabilidades, indicação das atribuições e das responsabilidades em todos os níveis envolvidos. Disposições gerais, distribuição organizada dos assuntos tratados no documento. Medidas de controle, coletivo das ações estratégicas de prevenção destinadas a eliminar ou reduzir, sob controle, as incertezas com capacidade potencial para causar lesões ou danos à saúde dos trabalhadores e ao patrimônio, na atividade e ambiente objeto da análise. Orientações finais, conjunto de observações e comentários de fechamento e finalização do documento. 10.11.4 Os procedimentos de trabalho, o treinamento de segurança e saúde e a autorização de que trata o item 10.8 devem ter a participação em todo o processo de desenvolvimento do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMT, quando houver. É de extrema importância o envolvimento e participação do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMT, com os demais setores da empresa, quando do desenvolvimento de procedimentos de trabalho, treinamentos de segurança e especialmente na autorização do trabalhador para a realização dos serviços elétricos. Ficam isentas desse subitem as empresas desobrigadas a constituir o SESMT, contudo, apesar da isenção, essas empresas devem envolver todos os responsáveis pela segurança no trabalho e pelo planejamento das atividades e trabalhos, na elaboração de procedimentos, treinamentos e na formalização da autorização. 10.11.5 A autorização referida no item 10.8 deve estar em conformidade com o treinamento ministrado, previsto no anexo 2º desta NR. Volta-se a ressaltar que a autorização, ato formal de responsabilidade da empresa, deve corresponder ao treinamento ministrado, ou seja, treinamento básico para todos os autorizados, aditivamente, o treinamento complementar para aqueles que trabalhem no SEP, Sistema Elétrico de Potência, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, ou em suas proximidades, considerar o conceito de zona controlada. 10.11.6 Toda equipe deverá ter um de seus trabalhadores indicado e em condições de exercer a supervisão e condução dos trabalhos. O subitem determina que haja indicação de um dos autorizados, membro da equipe efetiva, que faça a supervisão e a condução dos trabalhos e loco. Fica presumido que o subitem está direcionado a serviços realizados por equipe e que supervisão-condução quer dizer, efetivamente, a liderança da equipe no local e na situação em execução. 10.11.7 Antes de iniciar trabalhos em equipe, os seus membros, em conjunto com o responsável pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no local, de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicáveis ao serviço. Ela é oportuna e de grande utilidade para a identificação e antecipação dos eventos indesejáveis e acidentes, não passíveis de previsão nas análises de riso realizadas e não considerados nos procedimentos elaborados, em função de situações específicas, das condições ambientais ou circunstâncias daquele serviço, que poderá fugir à sua normalidade ou previsibilidade de ocorrência nas ações anteriores. Renovamos nosso comentário anterior, 10.7.5, afirmando que a inspeção prévia, aqui tratada, refere-se ao levantamento e exame preliminar de segurança, realizado no local do serviço com a participação do superior e trabalhador ou equipe, considerando a ordem de serviço, os procedimentos de trabalho com instruções de segurança, os equipamentos ferramentais, as condições ambientais, mediante a participa. 10.11.8 A alternância de atividades deve considerar a análise de riscos das tarefas e a competência dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. Comentário: o principal objetivo do subitem é alertar os tomadores de serviço quando a alternância de atividades é adotada, submetendo os trabalhadores autorizados a riscos latentes à sua segurança e saúde. Essa situação deverá ser aplicada quando a alternância de atividade, por sua natureza e complexidade, induz a mudanças sensíveis de comportamento ou a diferenças de habilidades que exponham o trabalhador a perigo pelo simples fato da alternância, devendo essa situação ser considerada nas análises de risco das tarefas e na competência, condicionamento,
dos trabalhadores que serão expostos às alternâncias. 10.12 Situação de emergência. 10.12.1 As ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade devem constar do plano de emergência da empresa. Está implícita a determinação da obrigatoriedade da elaboração de procedimentos emergenciais direcionadas às instalações ou serviços com eletricidade que devem ser estabelecidos mediante análise das possibilidades de ocorrência, análise de falhas, e vão determinar a disponibilização de recursos, quer humanos, na forma de atribuição e treinamento de pessoas, quer materiais na forma de equipamentos, dispositivos e instalações a serem acionados na eventualidade de alguma ocorrência capaz de criar situações de perigo, quer por falha operacional, de equipamento ou ainda por ações externas estranhas ao desenvolvimento das atividades ou das instalações. Também essas ações emergenciais devem estar plenamente integradas ou absorvidas pelo Plano Geral de Emergência da empresa. 10.12.2 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. O domínio das técnicas de socorro, remoção e transporte de pessoas acidentadas e a prévia disponibilização de equipamentos e de conhecimento aos trabalhadores para suas aplicações são obrigatórias e de extrema importância para a vida. Sabe-se que a probabilidade de reanimação da vítima cai vertiginosamente com o passar do tempo após a parada cardiorrespiratória. Tempo decorrido entre a parada e o início da massagem e respiração artificial em minutos. A desobstrução das vias respiratórias, a aplicação de técnicas de reanimação cardiorrespiratórias e aplicação de métodos adequados de resgate podem significar a diferença entre a vida e a morte de um trabalhador na ocorrência de acidentes com eletricidade, ficando, portanto, determinado a obrigatoriedade de atribuições e treinamentos aos trabalhadores a serem conferidos e ministrados sob a responsabilidade e custeio dos tomadores de serviço. 10.12.3 A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades, disponibilizando os meios para sua aplicação. As empresas devem planejar e disponibilizar meios de resgate, socorro, atendimento e locomoção apropriados às circunstâncias emergenciais características das suas atividades e instalações. São condições muito especiais e diferenciadas às situações de trabalho fora do nível do solo, sobre estruturas, postes e torres, e em túneis, galerias e caixas subterrâneas, ou ainda em locais de serviços elétricos como cabinas, painéis, etc. Igualmente especiais são as condições de trabalho em locais distantes e de difícil locomoção, muitas vezes sem possibilidade de deslocamento rápido até um centro de atendimento médico. Nessas situações fica evidente a necessidade de uma apropriação e padronização dos meios de resgate. 10.12.4 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndios existentes nas instalações elétricas. É impositivo que os trabalhadores envolvidos com as instalações elétricas que por sua própria natureza poderão gerar o início de incêndios, estejam aptos a aplicar equipamentos e metodologia adequada para conter esses sinistros em sua fase inicial. O uso e identificação de extintores, de hidrantes e a localização e as providências complementares devem ser familiares aos profissionais autorizados, que para tanto devem receber treinamento. O combate eficiente a princípios de incêndio pode evitar grandes catástrofes e perdas significativas. 10.13 Responsabilidades. 10.13.1 As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são solidárias aos contratantes e contratados envolvidos. Sempre que uma ou mais empresas, individuais ou coletivas e com personalidades jurídicas próprias, estiverem sob o comando ou controle ou ainda prestarem serviço sob administração ou contrato a outra empresa, serão, para efeito de aplicação das normas regulamentadoras, solidariamente responsáveis a empresa principal, ou contratante, e as demais. Empresas subordinadas, contratadas, são equiparados à empresa os profissionais liberais, os trabalhadores autônomos e avulsos. O conceito de responsabilidade solidária fundamenta-se na culpa in eligendo, proveniente da falta de cautela ou previdência na seleção ou escolha de profissional, pessoa ou empresa a quem confia a execução de um ato ou serviço. Por exemplo, designar ou manter empregado não legalmente habilitado ou sem as capacidades ou aptidões requeridas. Ou ainda, fundamenta-se na culpa in vigilando, aquela ocasionada pela falta de diligência, atenção, vigilância,
fiscalização ou quaisquer outros atos de supervisão do tomador do serviço no cumprimento do dever, para evitar prejuízo a alguém. Esse conceito consta também da consolidação das leis do trabalho, CLT, art. 157 na NR1, item 1.7 a linha, onde está implícito a responsabilidade solidária. Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, mesmo havendo uma relação contratual entre as partes com cláusulas explícitas de transferência de responsabilidade, o contratante, construtor, incorporador ou empreendedor, idôneo e responsável, que negligencia a contratação ou a vigilância de prestador de serviços ou fornecedor, acaba sempre tendo que responder civil e criminalmente, direta ou indiretamente, pela má qualidade do produto final, ocorrência de acidentes ou quaisquer prejuízos a outrem. 10.13.2 é de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados. Determina o dever de informar dos contratantes, tomador de mão de obra, e, em contrapartida, garantir o direito de informação e do saber do trabalhador sobre os riscos e possíveis perigos à segurança e à saúde, elétricos e não elétricos, que serão expostos no desenvolvimento das atividades contratadas ou designadas. Queremos lembrar que a determinação do subitem não só está dirigida aos trabalhadores que se envolvem diretamente com as instalações e serviços com eletricidade, mas também atinge, inclusive, os trabalhadores em ambientes circunvizinhos sujeitos às influências das instalações ou execução de serviços elétricos que lhes são próximos. Nesse sentido é o subitem 10.8.9 desta norma, específico, que embora não se envolva o trabalhador propositalmente com os elementos das instalações elétricas, necessitam de informação para reconhecer os riscos da vizinhança, pela proximidade em que atuam da zona controlada, adotando as recomendações e procedimentos aplicáveis, assim como todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos elétricos, específicos de cada ambiente ou processos de trabalho que, direta ou indiretamente, possam afetar os trabalhadores. 10.13.3 Cabe à empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços em eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas. Apesar de lógico, o subitem determina que na ocorrência de acidente do trabalho realize-se uma análise criteriosa que considere os vários fatores de diversas naturezas, defina e proponha as medidas de segurança aplicáveis para prevenir e limitar riscos, dentre o arsenal disponível para melhorar as condições de segurança no trabalho. Lamentavelmente, os acidentes no trabalho ocorrem, sendo que as instalações e os serviços que direta ou indiretamente empreguem o agente energia elétrica em função da sua natureza, complexidade e intensidade envolvem significativos riscos para todos os trabalhadores, usuários e terceiros que com ela interajam e consequentemente são potencialmente causadores de acidentes no trabalho e por essa razão é imperativo que se analise criteriosamente as suas origens e causas com a consequente adoção das medidas preventivas e corretivas aplicáveis. 10.13.4 Cabe aos trabalhadores a zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Os autorizados a trabalhar com instalações elétricas devem ter atenção em suas ações ou omissões que impliquem em negligência, imprudência ou imperícia, zelando tanto pela sua segurança e saúde como pela de outras pessoas que possam ser afetadas, podendo ter de responder civil e criminalmente. B. Responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança e saúde, e é um compromisso legalmente obrigatório que integra os trabalhadores e os empregadores no sentido de se responsabilizarem solidariamente por cumprir as normas e regulamentos estabelecidas, elaborar e manter os procedimentos, planos e demais medidas internas de segurança e saúde. C. Comunicar, de imediato, ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar de risco para sua segurança e saúde e a de outras pessoas. O ato de comunicar de imediato ao responsável pelos serviços, além de responsabilizar e envolver o superior, promove a análise da realidade existente, possibilitando orientações e esclarecimento de dúvidas e pontos controversos. Devemos lembrar que esta linha está intimamente ligada e consiste base fundamental ao direito de recusa, subitem 10.14.1 desta norma.